Isaías capítulo 37. Versículo 1. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, e se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor. Versículo 2. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. Versículo 3. E disseram-lhe, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, e de vitupério, e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dá-los à luz. Versículo 4. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido, faze oração pelo remanescente que ficou. Versículo 5. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías. Versículo 6. E Isaías lhes disse, assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, e não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Versículo 7. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e eu farei cair morto a espada na sua terra. Versículo 8. Voltou, pois, Rabsaque, e achou ao rei da Assíria pelejando contra Libna, porque ouvirá que já se havia retirado de Laquis. Versículo 9. E, ouviu ele dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo. Versículo 10. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo, e não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Versículo 11. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e escaparias tu? Versículo 12. Porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã, e Arã, e Rezefe, e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Versículo 13. Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, Rena e Iveá? Versículo 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Versículo 15. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo. Versículo 16. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Versículo 17. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido, e ouve, abre, Senhor, os teus olhos, e vê, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Versículo 18. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras. Versículo 19. E lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Versículo 20. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor. Versículo 21. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Israel, enquanto ao que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. Versículo 22. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele, da virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Versículo 23. A quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz, e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Versículo 24. Por meio de teus servos afrontaste o Senhor, e disseste, com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei na altura do seu cume, ao bosque do seu campo fértil. Versículo 25. Eu cavei, e bebi as águas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios dos lugares sitiados. Versículo 26. Porventura não ouviste que já há muito tempo eu fiz isto, e já desde os dias antigos o tinha formado? Agora porém o fiz vir, para que tu fosses o que destruísse as cidades fortificadas, e as reduzisse a montões de ruínas. Versículo 27. Por isso os seus moradores, dispondo de pouca força, andaram atemorizados e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, e a relva verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes da seara.
Versículo 28. Porém eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Versículo 29. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Versículo 30. E isto te será por sinal: deste ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder, porém no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas, e comei os frutos delas. Versículo 31. Porque o que escapou da casa de Judá, e restou, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Versículo 32. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião os que escaparem, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Versículo 33. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: e não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Versículo 34. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Versículo 35. Porque eu ampararei esta cidade, para livrá-la, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e, quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Versículo 37. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou, e se foi, e voltou, e habitou em Nínive. Versículo 38. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, e escaparam para a terra de Ararate, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar.